Olá, pessoal do curso técnico de desenho de construção civil. Eu sou a professora Liana e hoje a gente vai ter a nossa segunda aula da disciplina de Fundamentos e Práticas em EAD. Na aula passada, nós vimos alguns conceitos básicos sobre tecnologia, vimos também os conceitos e características da modalidade de ensino à distância e alguns marcos históricos da EAD no Brasil e no mundo. O nosso roteiro da aula de hoje é o seguinte: nós vamos falar sobre as plataformas virtuais de aprendizagem, vamos falar sobre trabalho colaborativo, vamos ver algumas ferramentas de comunicação, que são ferramentas de apoio pedagógico dentro do Moodle, que é o ambiente de aprendizado virtual que vocês vão utilizar, e ver que funciona a interação e interatividade dentro da modalidade de ensino à distância. Bem, começar a falar sobre plataforma virtual, a gente tem que entender o que é uma plataforma virtual de aprendizagem. Vocês podem ainda encontrar a referência como ambientes virtuais de aprendizagem. As plataformas virtuais de aprendizagem são sites disponíveis no cyberespaço, onde grupos sociais se encontram com um objetivo comum. O objetivo principal da plataforma virtual de aprendizagem é que a gente possa gerenciar e acompanhar vocês. Gerenciar os conteúdos disponibilizados aos alunos, gerenciar as atividades que forem propostas, acompanhar o processo administrativo do curso e acompanhar o progresso do estudante em seus estudos. Uma plataforma virtual de aprendizagem, ela tem como características principais reunir conjunto de tecnologias de informação e comunicação, possibilitar desenvolver as atividades no tempo, espaço e ritmo de cada aluno, disponibilizar softwares com recurso de hipertexto, áudio, vídeo, imagem e textos, e é voltado para o apoio das atividades de educação à distância, fazer o acompanhamento do desenvolvimento das atividades dos alunos, além de possibilitar com que vocês se reúnam como grupo social. Dentro do ambiente virtual de aprendizagem, o principal objetivo que a gente tem é fazer a comunicação. A comunicação através do ambiente virtual ela deve ser mais rica e interativa entre professor e aluno. Ou seja, os sujeitos eles precisam interagir, a interatividade entre os sujeitos deve existir. Uma das características principais e mais importantes dentro do processo de aprendizagem é a possibilidade de feedback, que é de suma importância para o processo de interação entre professor e aluno, onde, através da comunicação, o professor ele pode dar feedbacks de maneira mais rápida, ou seja, respostas mais rápidas aos estímulos provocados pelos alunos e vice-versa. Dentro do ambiente virtual de aprendizagem, a gente precisa identificar como é que funciona o trabalho colaborativo. Na EAD, essa colaboração ela não está apenas na construção do conhecimento por parte dos alunos, mas também pelo envolvimento de toda uma equipe multidisciplinar. Ou seja, a colaboração está ligada ao trabalho multidisciplinar das equipes de EAD. Isso auxilia a gente a superar a ideia de que a EAD, no processo de aprendizagem, ela acontece de maneira isolada. Ou seja, vai ser focada nos grupos e não nas ações isoladas das pessoas, de forma que uns vão aprendendo com os outros. O processo de aprendizagem colaborativa ele não é só um recurso, mas também um meio dos alunos terem acesso aos conteúdos de forma mais interativa. A gente precisa inserir metodologias de ensino com interatividade dentro do meio escolar. O ambiente virtual que vocês vão utilizar é a plataforma Moodle. A plataforma Moodle é um software de apoio ao processo de aprendizagem e ensino. É um software que vai auxiliar a gestão de trabalho colaborativo na web. É implementado baseado na filosofia social construtivista da educação. Foi criado em 2001 por Martin Dougiamas, um cientista da computação, e auxilia a gente a fazer a administração das atividades educacionais através de comunidades online. Além disso, a gente pode fazer o processo comunicacional entre aluno e professor com cursos online e a plataforma é uma plataforma versátil, flexível, ela se adapta às necessidades instrucionais dos usuários, dispondo layout e ferramentas diversas. Falar da plataforma que vocês vão utilizar, a gente precisa falar de algumas ferramentas que vão auxiliar a fazer a comunicação.
O Moodle apresenta diversas ferramentas que possibilitam a comunicação e informação entre os sujeitos e usuários. Essas ferramentas de interatividade, elas são basicamente divididas em duas categorias, que são as ferramentas síncronas e ferramentas assíncronas. E elas se destacam por proporcionar interatividade entre alunos, professores e demais perfis de sujeitos. As ferramentas síncronas se caracterizam por: a gente tem a interação em tempo real, o retorno é imediato das suas colocações, a possibilidade da gente ter a sensação de que está trabalhando o tempo inteiro em grupo e a necessidade que todos estejam presentes ao mesmo tempo. O exemplo de ferramentas assim são os chats, as videoconferências, entre outros. As ferramentas assíncronas se caracterizam por não precisarem estar online ao mesmo tempo. A interatividade ela acontece de maneira mais organizada, uma vez que a gente tem um tempo adicional para organizar as ideias e responder aos estímulos. A gente pode voltar quando desejar, porque elas vão estar armazenadas, e os sujeitos eles podem ler e responder às mensagens em tempo e espaço diferentes. A mensagem que fica armazenada e ela pode ser relida para que a gente vá então responder. Um exemplo disso, mais clássico dentro do Moodle, é a utilização dos fóruns. Bem, a gente tem diversas ferramentas de apoio pedagógico na plataforma Moodle. Para professores, a gente tem ferramentas de conteúdo, ferramentas de texto, ferramentas de imagem, vídeo, animações, links para imagens e desenvolvimentos de página em HTML. A gente tem ainda ferramentas de monitoração e de controle, onde através dela a gente pode obter relatórios de atividade dos alunos e de comunicação interna e de acesso. O Moodle tem ainda ferramentas que possibilitam a interatividade entre alunos e professores, que são de suma importância tanto para o aluno quanto para o professor, e nós vamos ver as características de algumas delas. A primeira ferramenta que a gente vai ver, nós vamos falar sobre, é o fórum. O fórum é uma ferramenta de comunicação assíncrona, onde através dela os professores e alunos podem participar de discussões, reflexões, questionamentos e servem também como um ponto de encontro dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Uma outra ferramenta importante na comunicação é o chat. O chat é uma ferramenta síncrona que funciona em tempo real e geralmente ela vai ser agendada ou é proposta com um objetivo específico. Como é um chat, a gente tem uma comunicação mais informal, onde os sujeitos vão estar ao mesmo tempo dentro da plataforma se comunicando. Uma outra ferramenta são os wikis. O wiki é uma página web para a construção de texto colaborativo, onde qualquer participante ele pode interagir e inserir, editar e apagar o conteúdo dos textos. Uma outra ferramenta bastante útil também são os glossários. O glossário é uma espécie de dicionário e é uma forma flexível de aprender conceitos, ou seja, a gente pode montar glossários específicos, um dicionário específico para cada uma das disciplinas. Uma outra ferramenta legal também dentro da plataforma Moodle são as lições. As lições elas servem para a gente fazer uma organização em tópico de assuntos mais complexos, onde o professor ele pode organizar e você vai fazer a leitura sistemática. Dentro do Moodle, a gente tem uma outra ferramenta também, que são os questionários, onde a gente pode inserir testes objetivos com diferentes tipos de perguntas, que podem ser de escolhas múltiplas, verdadeiro ou falso ou respostas curtas. Esses são alguns exemplos só de ferramentas que a gente tem dentro da plataforma Moodle. E a gente tem ainda mais ferramentas de interatividade, como, por exemplo, enquetes, blogs, mediateca, o diário, entre outras. A gente tem também ferramentas de avaliação, como para envio de trabalho, de questionários, e através de todas essas ferramentas é que o aluno vai interagir com o professor. Bem, falamos tanto de interação e a gente precisa saber o que é interação e interatividade dentro da EAD. Bem, de acordo com o dicionário Aurélio, interação é uma ação que se exerce de forma mútua entre duas ou mais coisas ou duas ou mais pessoas. Portanto, qualquer instrumento que permita que as pessoas tenham algum nível de participação, a gente pode dizer que a gente está tendo interação. Ou seja,
Pode ser a interação com o computador, com o videogame ou com qualquer outra ferramenta que dá a sensação de participação ou de interferência. Já a interação entre pessoas ou interação social é uma relação de interdependência entre duas ou mais pessoas, onde cada um vai exercer uma ação sobre o outro que pode se falar, ouvir, questionar, ou seja, uma interação que caracteriza a participação e relação entre as pessoas e seu contexto. Já a interatividade é um termo muito utilizado hoje para remeter à questão das tecnologias. Esse termo ele se propagou a partir do contato humano com novas tecnologias e é utilizado para qualificar qualquer coisa no qual o funcionamento permita a pessoas algum nível de participação e de troca de ações. Uma observação importante é que na comunicação a gente pode ter interação, mas não necessariamente interatividade. Bem, nessa aula a gente aprendeu sobre ambiente virtual de aprendizagem, vimos algumas ferramentas disponíveis para apoio pedagógico e vimos também sobre interação e interatividade. Eu convido vocês a ler o material, que é a unidade 3, correspondente a essa aula, e também a mexer, responder nos fóruns, responder às atividades de casa e, caso vocês tenham dúvida, façam perguntas. O meu contato está aí, lmcduarte@gmail.com, e a gente se vê no nosso próximo encontro.